Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana. E como hoje, dia 23/11 de 2021, é coroado com notícias importantíssimas, como a publicação de uma nova lei e um pedido especial do Procurador-Geral da República sobre a criação de uma nova lei, não tinha condição de deixar de fazer essas notícias da semana e trazer a apreciação dos senhores, assuntos polêmicos como sempre, não é isso? E eu começo a dizer o seguinte: o que está em jogo é exatamente o Estado de Direito. E para isso, vamos lá, os dois assuntos são os seguintes. O primeiro deles, nós estamos falando da criação da lei de número 14.245 de 2021, apelidada de Lei Mariana Ferrer, fazendo referência àquele caso catarinense que começou em 2018, que foi um circo dos horrores, em que Mariana passa por uma audiência deprimente. E nós não estamos aqui discutindo a culpa, se tem culpa ou se não tem. Fato é que qualquer acontecimento igual àquele em qualquer estado do país teria originado uma condenação. Mas não fosse suficiente, a audiência em si foi deprimente, a ponto da notícia em si daquela audiência parar no CNJ, parar no STF e os próprios ministros declararem que aquilo era realmente horroroso. Mas o problema é que ninguém fez nada. Muito pelo contrário, o julgamento seguiu, o empresário foi absolvido por insuficiência de provas. Volto a dizer, não estamos discutindo aqui o certo ou errado, estamos discutindo a postura do advogado, do juiz e do promotor. E isso desencadeou o que nós chamamos dessa lei, publicada hoje, no dia de hoje, no dia 23/11 de 2021. Mas eu lhe pergunto o seguinte: era necessário a feitura dessa lei? Nós precisávamos de fato dela? E óbvio, né? Se pergunto, vou responder. Se os senhores recorrerem ao artigo 344 do Código Penal ou o artigo 400 do Código de Processo Penal, os senhores perceberão que essa lei era totalmente dispensável. Tanto que a nova lei acrescenta parágrafos e incisos nesses dois artigos, penal e processo penal, porque subentende o nosso legislador que o judiciário não consegue interpretar aquilo que já está escrito. Ponto final. Guardem essa. A outra, de grande polêmica, é o nosso Procurador-Geral da República se posicionando da seguinte forma: a exigência de cor de pele para emprego é racismo e deve levar à prisão, diz o Procurador-Geral da República, sugerindo a criação de uma nova lei com pena de reclusão. Mas espera lá. Se a exigência de cor da pele para emprego é racismo, racismo já existe. Os senhores têm na Lei 7.716 de 1989, no artigo 20, exatamente o crime de racismo. Ou, se preferirem, podem olhar o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que determina exatamente a injúria racial. E se eu não consigo encaixar num, encaixo no outro. Para que então eu, Procurador-Geral da República, preciso sugerir ao Congresso Nacional a feitura de uma nova lei que diga a mesma coisa que as outras já diziam? Isso é muito simples, é por demais fácil de entender. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler para os senhores, primeiro, um posicionamento aqui do site significados.com.br. Esse site diz o seguinte, olha, sobre o Estado de Direito. O conceito de Estado de Direito é relacionado ao poder do Estado. É quando este poder, em relação às decisões que podem ser tomadas pelos governantes, é limitado pelo conjunto de leis, pelo direito. No Estado de Direito, uma decisão não pode ser contrária à legislação, ou seja, a lei não pode ser
violada. E não fosse isso suficiente, se nós continuarmos aqui e buscarmos a Enciclopédia Jurídica da PUC São Paulo, essa enciclopédia traz os seguintes dizeres: a ideia de Estado de Direito, que tem origem na Idade Média como forma de contenção do poder absoluto, preste atenção nisso, ressurgiu nas últimas décadas como um ideal extremamente poderoso para todos aqueles que lutam contra o autoritarismo, o totalitarismo, transformando-se num dos principais pilares do regime democrático. Então, o que nós estamos dizendo, obviamente? Nós estamos dizendo que evidenciar o que nós hoje presenciamos aqui em todo o sistema digital sobre Mariana Ferrer ou sobre a questão do racismo, da injúria racial, é literalmente permitir que as pessoas que comandam este país, seja no lado governamental, como presidente da República sancionando a lei, seja como procurador-geral da República no judiciário, nós estamos provocando esse deslize, essa sensação de insegurança jurídica, de instabilidade do sistema de leis deste país. Quando, na verdade, nós temos leis maravilhosas. Se você se dedicar um pouquinho à leitura, poderá perceber que as leis já têm previsão daquilo que hoje se tenta buscar. Mas o porquê que o judiciário, nas decisões que anda tomando, age totalmente contrário à lei? Porque não há um sistema de freio e contrapeso. Se no caso Mariana Ferrer, o próprio judiciário tivesse imposto punição àquele juiz que permitiu aqueles abusos, aquele promotor que permitiu os abusos, e a própria OAB tivesse também imposto, lógico, punição àquele advogado que proporcionou aquela cena grotesca, nós não precisaríamos de uma nova lei para dizer mais do mesmo. Nós teríamos controle. Seria evitado o totalitarismo, o autoritarismo. Seria evitado, por exemplo, que o judiciário fizesse o que vem fazendo ao seu bel prazer, que deixasse de prestar atenção nas leis e fosse produzindo jurisprudência, a verdadeira válvula de escape quando nós não queremos, em hipótese alguma, referendar o direito posto, aquilo que está ali para servir de segurança, de estabilidade jurídica. Ora, se queremos um Estado democrático de direito, para que nós possamos chegar até ele, nós vamos primeiro ter que evidenciar o Estado de direito, o Estado de controle. Porque se eu não tenho controle, se eu não faço aqueles que julgam, aqueles que governam, ter lastro jurídico, obviamente eu não estou preparado para a democracia, a escolha direta dos meus representantes e das leis deste país. E se não estou preparado para a democracia, quanto menos estarei para exigir dignidade, para fazer com que o Estado me respeite enquanto pessoa. Então é uma situação lógica, Ou seja, está em jogo, sim, o Estado de Direito. E sobre ele está em jogo toda a democracia que se busca dentro do nosso território nacional, o reconhecimento internacional de que somos soberanos e conseguimos lidar com nossas próprias mazelas. Senhores, essas foram as notícias da semana. Eu espero que tenham gostado, fresquinhas do dia de hoje, terça-feira, 23/11/2021. Fiquem todos com o meu mais forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.